eu trago para você a parábola da dracma perdida. O que será essa dracma perdida? Até o final desse vídeo eu vou te revelar o segredo de que é essa dracma perdida. Do que se pode aprender hoje nesse vídeo com essa mensagem de dracma. Vamos fazer a leitura aqui do livro de Lucas, tá? Para você ter um maior entendimento. E você vai ser abençoado e edificado com essa mensagem de hoje. Que diz o seguinte: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui, antes de dar prosseguimento aqui no nosso vídeo, e dizer para você: o que você perdeu? O que você perdeu é dentro de você? O que você perdeu dentro da sua casa? O que você perdeu durante a sua vida que você não consegue recuperar? Mas se você dá um jeito, você procurar varrer a casa no sentido espiritual, será que você não consegue encontrar? Assim como a mulher encontrou? Então, analise-se e acredite e saiba que tudo o que um dia foi perdido pode ser encontrado. Vai depender de você e vai depender de você acreditar que Deus pode transformar aquilo que você perdeu em algo bom para você, no sentido de que aquilo que já era teu foi perdido, mas que você também fez a tua parte. Você também foi procurar aquilo que estava perdido com a ajuda de Deus. Então agora você vai descobrir até o final desse vídeo. Esse segredo será revelado aí dessa dracma perdida. O que será essa dracma perdida, hein? Pois é, você vai se alegrar e você vai saber que essa dracma perdida teve jeito para ela. Então Jesus, ele contou aí essa parábola da dracma perdida para os seus discípulos. Jesus, sempre que ele queria falar do reino, sempre que ele queria dar uma lição, ensinar alguma coisa aos seus discípulos, edificante, Jesus trazia para eles uma parábola. Então, essa parábola da dracma perdida, ela é surpreendente, ela é tremenda de forte, é uma revelação e tanto que Jesus trouxe para seus discípulos. E olha só o que aconteceu. A mulher, ela acende a candeia, varre toda a sua casa até encontrar a dracma que se perdeu. Ao encontrar a dracma perdida, a mesma mulher convoca suas amigas, e vizinhas para se alegrarem com ela por ter achado a dracma. Na conclusão da parábola, Jesus diz que, semelhantemente, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, Então, o evangelista Lucas registrou a parábola da dracma perdida num capítulo onde duas outras parábolas também foram registradas aí, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo. Obviamente, existe uma profunda ligação entre as três parábolas, nas quais Jesus transmite uma mensagem central. Essa mensagem não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Na ocasião que contou a parábola da dracma perdida, Jesus estava cercado de publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas, de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. Por isso, elas eram praticamente excluídas
socialmente. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Não é porque Jesus ficava perto dos pecadores, das pessoas que tinham má reputação, é que você tem que ser uma pessoa de má reputação, tá? Aqui nós não estamos ensinando essas coisas, não. Nós estamos ensinando as pessoas ao caminho certo, que é Jesus Cristo. Como diz João 14,6, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então Jesus veio para os que estão doentes. Jesus veio para os pecadores. Todos nós somos pecadores, mas a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é transformada, os nossos pecados são esquecidos e nós somos conhecidos aí como pecadores remidos. Essa parábola é bem pequena, porém, em sua simplicidade, revela uma história completa e profunda. A mulher da história aí, da dracma perdida, se harmonizava a vida cotidiana do primeiro século. Essa dracma perdida, em algumas traduções, moeda de prata, era uma moeda grega, tal como o denário romano. A dracma correspondia à quantia paga ao trabalhador comum por um dia de serviço. Alguns sugerem que as 10 dracmas eram toda a economia daquela mulher. Outros apontam que a possibilidade é de que as 10 dracmas faziam parte de seu dote e eram usadas como um tipo de enfeite. Se for este o caso, então é possível que ela tenha colocado as 10 dracmas em um corrente de envolto do seu pescoço. Conforme o costume da época, ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de pano para enfeitar o seu cabelo. E de fato que a mulher, ao perder uma das dracmas, ficou muito preocupada e muito ansiosa por a perda dessa dracma. Jesus fala que ao procurar a dracma perdida, a mulher acende uma lâmpada, e isso indica provavelmente que Jesus estava utilizando como pano de fundo para a sua parábola uma típica casa de uma pessoa de classe pobre. Essas casas eram bem pequenas, tinham piso de terra batido e não havia janelas. Às vezes, os construtores deixavam algumas pedras faltando na parede, próximo ao teto. Isso servia para permitir a ventilação no interior da casa. Entretanto, tais aberturas de ar não eram suficientes para prover iluminação adequada. Mesmo durante um dia de sol, a casa permanecia escura. Assim, fica evidente a dificuldade que havia na procura de algum objeto pequeno que caía no chão de terra. Na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a casa, entenderam? A casa e buscam a dracma perdida. Ela procura em cada canto com muita diligência mesmo, até que consegue encontrar a moeda. Ao encontrar a dracma perdida, a mulher desejou repartir a alegria com as suas amigas, né? Elas começaram aí a festejar, se abraçarem, as amigas, as vizinhas. Afinal, a dracma estava novamente guardada em segurança. Então, quando ela encontrou, ela certamente vibrou. Eu vou conjecturar, ela pulou de alegria, reuniu ali os amigos, as amigas. A Bíblia diz amigas, mas se tivesse amigos naquele tempo, seria amigos, né? Ou familiares. E fez aquela comemoração que ela encontrou a dracma perdida. Então, o clímax da parábola da dracma perdida ocorre exatamente nesse ponto. Jesus afirma que assim como a mulher se alegrou com as suas amigas pela moeda encontrada, também Deus se alegra diante de seus anjos como um pecador que se arrepende. Ao interpretar a parábola, sempre é preciso priorizar sua mensagem central. Quando se segue essa simplicidade na interpretação, dificilmente se erra o alvo do ensino do Senhor.
Não há qualquer necessidade de atribuir significados para todos os elementos de uma parábola. Esse tipo de coisa apenas distorce a sua verdadeira mensagem. Quando uma parábola possui um elemento que precisa ser identificado no que diz respeito ao seu significado particular, o próprio Jesus deixa isso diretamente expresso em sua narrativa. A parábola do semeador, ela é um exemplo disso. Leia o livro de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 ao 9. A parábola aí da dracma perdida, ela é uma mensagem muito clara. Deus busca pelo perdido e ele se alegra grandemente na sua presença dos anjos por cada um deles que se arrepende. O ensino principal aí da parábola da dracma perdida ficou claro no tópico acima. Como base nele, podemos perceber que uma importante aplicação prática para a nossa vida cristã. Devemos sempre nos perguntar: qual tem sido a nossa atitude para com os perdidos? Será que estamos tendo uma presunção de desprezar aqueles a quem Deus, o próprio Deus, a busca e os busca? Então, o contexto aí da parábola da dracma perdida nos convida a olhar para o exemplo de Jesus. A Igreja de Cristo deve agir para com os pecadores, assim como o nosso Senhor agiu. E é triste ver muitos que se denominam cristãos, mas seguem o exemplo aí dos escribas e fariseus. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os escribas e fariseus. Você pode estar vendo novamente aqui. Então, essas pessoas demonstram aí que não tem um pingo de amor pelos perdidos. Ao invés de evitar os pecadores em seu tempo, Jesus frequentemente estava acompanhado deles. O nosso Senhor se assentava à mesa com eles ativamente e os buscava. Leia Lucas, capítulo 19, versículo 10. E João, capítulo 4, versículo 4. Jamais devemos correr o risco de desprezar aqueles a quem o Senhor busca. Como seus seguidores, devemos proclamar que Cristo veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo o 10. Muitas pessoas talvez não dariam importância a uma simples dracma perdida, mas tal como aquela mulher buscou sua dracma perdida, Deus busca aqueles a quem o mundo despreza. Isto porque o valor e o mérito não estão no perdido, mas naquele que encontra. Então, a intenção de Jesus nessa parábola era mostrar a intenção e o empenho daquela mulher para encontrar aquela dracma. A forma como Deus ama a humanidade, abordando o assunto com exemplos que enriquecem a nossa compreensão. Então, nessa parábola, a mulher precisou procurar cuidadosamente, diligentemente, no seu precioso bem, de joelhos, orando debaixo dos móveis, passando a mão sobre o chão empoeirado. Afinal, ela estava procurando algo que possuía grande valor. Então, nesta parábola, fica evidente o valor do ser humano para Deus e o quanto ele está disposto a ir ao encontro do perdido. É claro, o desejo do Criador é salvar a humanidade perdida. O esforço daquela mulher de encontrar o seu bem precioso é um símbolo do esforço feito pelo Senhor Jesus na cruz, no Calvário. Ele entregou a sua vida e recebeu a nossa condenação, morreu e entregou a sua vida para nos salvar. E hoje temos o acesso à vida eterna. Então, essas moedas, essas dracmas, elas eram utilizadas aí na Palestina, no Novo Testamento. Basicamente vinham de 3 fontes, né? São essas: a moeda oficial do Império Romano, as moedas de origem gregas e cunhadas em Tiro e Antioquia, a moeda local dos judeus.
é o significado da dracma perdida. A dracma perdida pode ser você e eu, a representação aí. E a mulher representa o Senhor Jesus no sentido de estar procurando você. E Ele vai encontrar você aonde você está, porque Ele vê todas as coisas. Ele é onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Então, aonde quer que você esteja, você é valioso. Você é valiosa no reino do Senhor, no reino de Deus. Por isso que Jesus quis mostrar para nós, através desta parábola aí, da dracma perdida, que Ele vai encontrar você e você pode ser encontrado porque Ele mesmo sabe onde você está. E você é especial, como eu já falei. E que Deus venha te abençoar. E eu aproveitando a oportunidade para você ver novamente a playlist que eu criei sobre as parábolas de Jesus. Tem muito conhecimento ali, tem muito ensinamento bom que você pode aí se edificar mais e mais com essas mensagens. Então que Deus te abençoe e que você receba essa palavra com alegria, com amor no seu coração, porque você estava perdido e o Senhor te encontrou. E se você está perdido, o Senhor vai te encontrar, porque Ele sabe aonde você está. Ele sabe exatamente a hora e o momento que Ele vai ter um encontro com você. Abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.